Bíblias. Na carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Capítulo 4, amém. Paulo agradece aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 20. Se os irmãos puderem ficar em pé, vamos ficar em pé. Vamos passar uns 40 minutos sentados, então, vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura. Paulo agradece aos Filipenses, capítulo 4, verso 10. Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só lhes faltava oportunidade. Verso 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi. Preste atenção nessa palavra. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi, ele repete a palavra. Aprendi o segredo, é um segredo, viu? Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí sim ele tem autoridade para dizer. No verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pelas Escrituras, pelo poder do Teu Evangelho na Tua igreja. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco nesta manhã. Capacita-nos para transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo, que estejamos atentos, Senhor, a tudo que vai ser ministrado para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém? Filipenses capítulo 4. Já no finalzinho da epístola, Paulo faz um agradecimento aos filipenses. E essa igreja de Filipos é uma igreja generosa. E para você entender essa generosidade, eu quero falar um pouquinho com os irmãos como nasce essa igreja. Deus chama esse apóstolo, o liberta da sua ignorância, derrama o poder do Espírito Santo sobre ele, diz: vou levar você às nações, vou levar você a ministrar a palavra onde você nem imagina, Paulo, mas também você vai sofrer por causa do meu nome. Na segunda viagem missionária, Paulo chega à região de Filipos. Ele adentra a Europa. Filipos fica na região da Macedônia, um conjunto de 5 cidades. Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e Tessalônica. 5 cidades. Filipos fica na região conhecida como Macedônia Oriental. Neápolis e Filipos, essas 2 cidades. Banhada pelo mar Egeu, tem um grande porto,
no contexto aqui da escrita. É uma cidade muito, muito abastada. Uma colônia romana que tinha uma isenção fiscal. Então, os irmãos ali, as pessoas daquela cidade tinham uma certa condição financeira, bem melhor do que algumas outras cidades. Mas você vai ver o contraste mais à frente com relação à igreja. Paulo, ao chegar nessa igreja, pelo poder do Espírito Santo, porque ele não queria ir a essa região, ele queria descer para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu, disse, não, você vai descer para a região da Macedônia, porque em Atos 16, Paulo tem uma visão. Entrou numa noite, dormindo, ele vê um varão em pé dizendo, passa aqui, nos ajuda. E ele acorda, chama Silas e Timóteo e diz, Deus falou comigo, vamos descer para a região da Macedônia. E assim eles vão. Pelo poder do Espírito Santo. Não é segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. Quando ele chega nesse lugar, vocês sabem muito bem, está lá em Atos 16, como nasce a igreja. Pelo poder do Espírito Santo, Paulo e Silas descem a oração. Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia para ouvir a palavra. Deus é quem abre. A Bíblia diz que Deus é quem abre o coração dela. E ela se dispõe a ouvir e crer no Evangelho. Mas não só ela crê, mas ela e a casa dela crê no Evangelho. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. E púrpura não é uma coisa barata para o contexto. Lídia tinha uma certa condição financeira. Então, ela, ao vender essa tintura da púrpura, ela tinha contato com várias pessoas vamos dizer assim, da classe alta da cidade de Filipos. Mas não fica por aí, Deus é soberano naquilo que faz. Mais à frente, você vai lendo um pouquinho, aquela jovem possessa de um espírito maligno ali, perturbando os apóstolos, Paulo diz, sai dela em nome de Jesus, e aquela potestade sai, e ela era uma escrava grega. Lídia já era uma mulher asiática, da cidade de Tiatira. Veja como Deus vai trabalhando. Pega uma asiática, agora liberta uma grega, e mais à frente vai libertar quem? Um romano. E toda a família dele, toda a família daquele carcereiro. Deus começa a trabalhar na cidade de Filipos de uma forma totalmente eclética. Pessoas de classes sociais diferentes, de culturas diferentes e de formas diferentes. A igreja do Senhor, Ele sabe trabalhar. Ele chama pessoas de diferentes classes sociais, pessoas que nunca se conheciam, agora se conhecem. Não conheci o presbítero Chay, agora conheço, tenho o prazer de ser amigo do presbítero Chay. Quantos de nós aqui não nos conhecíamos? E Deus nos junta pelo poder do Espírito Santo. Começa a trabalhar no coração da igreja a unidade, o amor, a fraternidade, porque isso agrada a Deus. Paulo, ali quando sai daquele cárcere, e uma coisa que eu acho lindo, meu irmão, no agir do Espírito, meus irmãos. O Espírito jamais vai abençoar alguém amaldiçoando outra pessoa. Dentro daquele cárcere, naquele terremoto ali, o carcereiro, ele tenta matar, se não é verdade? Paulo diz, não faça isso. Estamos todos aqui. Paulo poderia ter ido embora com Silas ali, mas ele disse, não faça isso. O Espírito Santo ali deu uma capacidade a Paulo tremenda de dizer, não faça isso. Nós estamos aqui. O varão que estava pedindo ajuda ao próprio Deus. E Deus envia Paulo àquele lugar, e jamais o Espírito Santo ia agir de outra forma. Por isso que a libertação profunda dentro daquela casa, o carcereiro ali, ouve o Evangelho, Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa. E se cumpre na vida daquele homem, a casa liberta. Perceba que Deus vai trabalhando. Primeiro foi quem lide a casa dela. Depois o mover na vida de quem? Daquela grega. Muitos ali viram e ficaram pasmos com aquilo. E agora dentro do cárcere, Deus move ali, já começa a trabalhar na vida de várias pessoas. Os presos que estavam ali, o soldado romano e a família do soldado. Ou seja, já dá para formar o quê? Uma igreja, meu irmão. Deus leva Paulo lá e diz, Paulo, eu vou formar uma igreja, Paulo, aí dentro, Paulo. Eu vou trabalhar lá daquela cidade, Paulo, eu vou tirar as trevas.
Paulo, você sabe muito bem que é açoitado com Silas, sofrem ali dentro, mas ele tem cidadania romana e apela para a sua cidadania. Os homens ficam preocupados, afrouxam as cadeias, soltam Paulo e Silas. Ele vai para onde? Para a casa de Lídia. A primeira sede de uma igreja na Europa, a casa de Lídia. Todos vão para a casa de Lídia. Da casa de Lídia, Paulo parte. Mas o que eu quero dizer com isso, em cima desse texto, para que a gente entenda aqui, porque a generosidade faz parte da igreja de Filipos. E é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã, generosidade. E o que é generosidade? A capacidade que Deus dá ao ser humano de se importar mais com as coisas dos outros do que com a sua própria. Isso é uma virtude poderosa do Espírito na igreja. Então, o texto que eu li aqui, você vai ver que é Paulo agradecendo por uma oferta que veio lá de Filipos. Paulo está preso. A igreja de Filipos, como ela tinha uma posição estratégica, Deus é soberano, irmãos. A gente vai estudando e, meu Deus do céu, Deus sabe por que entrou ali naquela cidade. Porque dali o evangelho se espalha com mais facilidade para as outras cidades. Ali é um ponto de apoio. Deus primeiramente entra, levanta um ponto de apoio, e dali o apóstolo tem liberdade para descer para as outras regiões, tendo uma base missionária ali, salvo e liberta pelo sangue de Jesus. Quando o apóstolo está preso, provavelmente em Roma, eu fico imaginando, às vezes eu fico conjecturando, o apóstolo preso dentro de uma prisão, ali, né? E Deus dizendo, tem calma, Paulo, eu sou contigo, Paulo. Eu faço como eu quero. Eu vou trabalhar na sua vida, eu vou levantar pessoas para lhe ajudar, eu vou trazer resposta, porque o apóstolo era um homem obcecado por almas, obcecado por ver pessoas crescendo na fé. Versículo 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. É como se fosse um broto no verão, mais uma vez renascendo. Paulo está dizendo, ei, eu me alegrei no Senhor. Você vai ver que tudo é no Senhor. Toda obra, todo poder, tudo é no Senhor. Paulo se alegra no Senhor, porque uma vez mais, renasceu o cuidado que os irmãos tinham com o apóstolo Paulo. Mas a igreja de Filipos, volta a falar de uma das características dessa igreja, ela era generosa. 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo fala que esses irmãos de Filipos, de sua extrema pobreza, insistiram, dizendo, Paulo, a gente quer participar dessa graça, Paulo, de levar ajuda aos irmãos lá da Judéia. Porque houve uma grande fome na região da Judéia. E esses irmãos insistiram em participar, já imaginou? Eles eram extremamente pobres. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Os irmãos que estavam participando da igreja. Mas eles insistiram em participar. Paulo, a gente quer participar, Paulo. A gente quer participar desse fruto gracioso de ajudar os irmãos lá na Judéia. Paulo, é muito lindo aquele texto lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Eles insistiram, se deram primeiramente a Deus e depois aos apóstolos, na obra de ajudar os irmãos que estavam lá na Judéia, passando por necessidade. E Paulo sabia perfeitamente o que era generosidade. Atos 11, quando ele sai ali da região de Antioquia, ele sai com uma oferta, ele e Silas, para levar os irmãos da Judéia. Porque nos dias de Cláudio, Ágabo, um profeta, disse que vai haver uma grande fome. E Paulo está lá ouvindo. Quando aquela fome vem, antes dela vir, os irmãos se juntam, levantam uma oferta e mandam Paulo e Silas ir levar essa oferta. Então Paulo, no começo da sua caminhada, já entendeu o que era generosidade. Ele já tinha generosidade dentro do seu coração. Porque a nossa vida no Senhor é uma eterna generosidade. Ministrar louvores, você está abençoando vidas. Tudo que a gente vai fazer é generosidade, se a gente está ligado em Cristo na obra do Senhor. Então, a generosidade dos irmãos se manifesta mais uma vez. E chega até as mãos de Paulo. Mas o mais importante não é a generosidade. Ela é importante, mas você vai ver isso claramente. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção ainda no verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, percebam. Que antes eles já tinham esse cuidado. Só lhes faltava oportunidade. Verso 11. Digo isto,
não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está dizendo, que bom que vocês tiveram mais uma vez o cuidado por minha vida, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E essa palavra aprendi aqui é como um aluno. Paulo é um aluno, Jesus é o professor, a disciplina é o evangelho e a escola é o mundo. Aberto diante dele, ele aprendendo dia após dia a depender do Senhor. Eu aprendi a viver contente. Meu irmão, só fala assim quem passa por experiências. É impossível o homem não passar por experiências assim, eu aprendi. Para que eu diga, eu aprendi, eu tenho que passar por experiências. Muitas vezes Deus está permitindo certas situações na sua vida para que você também aprenda. Para que você também possa dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dizer isso, meu irmão, não é fácil. Muitas vezes, como foi dito ontem pelo nosso irmão Caio, aqui ontem à noite, né, a indignação de Jonas. Jonas estava indignado porque ele queria do jeito dele. Mas o soberano Deus faz do jeito dele, não do nosso. Então, para que eu aprenda, Deus vai permitir situações. Deus vai permitir que assim, aconteçam coisas que não venham a lhe agradar muitas vezes, para que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Só assim você vai ter autoridade para dizer, eu aprendi. É isso que o apóstolo está dizendo, eu estou preso. Vocês mandaram uma oferta generosa, mas independentemente da oferta, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Ele está preso, Paulo, a capacidade de Deus na vida desse homem, ele preso, pregou a toda a guarda pretoriana, meu irmão. E ainda glorifica a Deus por causa daquilo. Ele diz, eu estou preso não como malfeitor, mas por causa de Cristo. Mas glória a Deus, porque toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho e ele está se espalhando. Estou preso. Independentemente de ajuda ou não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí no verso 12 ele diz, sei o que é passar o quê? Necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Ele vai de um extremo a outro. Agora ele vai de necessidade à abundância. Ele está dizendo, eu sei tanto que é ter fartura. Quando eu estava na casa de Lídia, uma casa espaçosa, todos nós comíamos, bebíamos, uma alegria, uma festa. Mas um pouco antes eu estava sendo açoitado, dentro de um cárcere. Quando eu saí da casa de Lídia, fui perturbado de novo. Mas daqui a pouco tem refrigério. Daqui a pouco tem angústia. Mas em todas as coisas, eu aprendi. Sei, no verso 12, o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo. Irmão, é um segredo, irmão. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais Deus se revela a você. Quanto mais intimidade com Deus, mais Deus vai mostrando os seus segredos. Você vai passar por isso, meu filho. Ele avisa antes. Quando você começa a passar, Deus, eu estou contigo. Você vai passar junto comigo. É uma luta grande na tua vida com os teus filhos. É uma geração que os pais estão passando por lutas com os filhos. Nós estamos passando por lutas, mas Deus é conosco. Busque a Ele, Ele vai lhe dar estratégia. São dias difíceis para criar filhos hoje em dia. Vocês sabem muito bem disso. O nosso coração muitas vezes se aperta. Mas Deus é conosco nas nossas necessidades. Muitas vezes Ele vai permitir que o filho até vá ao mundo. Para aprenda lá fora que o mundo não tem nada a dar. A gente fala muitas vezes. Mas às vezes eles vão para ver com os próprios olhos das suas experiências. E voltarem para dentro da casa do Senhor e dizer, eu aprendi que lá fora nada vale a pena. Que eles não façam isso. Que antes de partirem, eles entendam que o melhor é na casa do Senhor. Que o melhor é na casa do Senhor. Porque muitos partem e pagam um alto preço. Que Deus livre os nossos filhos de tamanha desgraça. Sei o que é passar necessidade e ter também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Ele está dizendo aos irmãos de Filipe, eu sei o que é passar fome e o que é passar necessidade.
E um dos versículos mais distorcidos de todas as Escrituras, o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas Bíblias estão abertas na página desse versículo? Quantos carros colocam? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você analisar esse versículo sem perceber o contexto de quem fala e de como ele fala, pode sair do foco do que o versículo está falando. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, é porque ele pode ser apedrejado e dar quase como morto, como ele foi. Ele pode ser açoitado com varas. Ele pode passar frio, ele pode passar nudez, ele pode passar necessidade, ele pode ser rejeitado pelos irmãos, ele pode ser todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem fortalece é Deus. No imaginário dos cristãos do primeiro século, eles são bombardeados por uma filosofia dos estoicos, pela filosofia dos estoicos. Os estoicos dizem que o homem tem um Deus dentro de si. Ele pode suportar todas as pressões. Isso é muito presente no mundo grego e romano. Mas Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem fortalece o apóstolo é quem? Jesus. Aquele espinho na carne veio 3 vezes, Paulo ora 3 vezes. Mas o que é que o Senhor Jesus diz a ele? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Ele não ora mais. Apenas ele diz, portanto, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Para que ele possa dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tem que passar. Ele tem que viver. O evangelho é uma prática. O evangelho não é uma filosofia de ideias sem prática. O evangelho é uma prática. Só na prática nós vamos tendo experiências e vamos tendo autoridade para dizer, Senhor, é verdade, eu passei, Senhor. O Senhor estava comigo. O Senhor me ajudou. O Senhor nunca me abandonou, Senhor. Posso todas as coisas. Quanta distorção nesse versículo. Uma hora dessa mesmo, eu tenho certeza. Um filme, não me lembro do nome agora. No meio do filme, Cidade de Deus, melhor dizendo. Passa um traficante subindo até um centro de oferendas, e muitos versículos bíblicos são citados dentro daquele centro de oferenda. Muitos versículos bíblicos são citados. O posso todas as coisas naquele que me fortalece, meu irmão, fora de contexto, é uma bomba. É uma bomba. Eu posso todas as coisas, viu, naquele que me fortalece. Mas longe da presença do Espírito Santo, longe da virtude, da generosidade, longe da bondade, longe do que Deus quer, ensina o que eu quero. Mas quando o homem está em Cristo, ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 14, presta atenção nesse versículo 14, irmãos. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas minhas aflições. Eu quero chamar a atenção para os irmãos nessa palavra bem. No grego, ela quer dizer kalos. Ela se aplica tanto a pessoas quanto a obras. É uma palavra nobre no grego que chama a atenção para a generosidade, bondade, atração, uma coisa boa. Kalos, vocês fizeram uma coisa boa. Vocês fizeram uma coisa agradável, que chama a atenção de Cristo, que agrada a Cristo para comigo, se associando nas minhas aflições. Quando Jesus entra na casa de Simão, porque ele é chamado lá em Mateus, Marta quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, os discípulos ficam indignados. Jesus diz, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa boa para comigo. Ela fez um kalos para comigo. Não a molestem. Mateus 25. Jesus chama os justos e diz, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive o quê? Eu tive fome. Eu tive sede. Eu era forasteiro. Eu estava nu, enfermo, preso. Vocês foram me ver, vocês me vestiram, vocês me deram de comida, vocês me deram de bebida. Os justos vão dizer, quando foi isso, Jesus? Jesus, toda vez que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes, são boas obras, são kalos, são ações que agradam a Deus. Paulo está dizendo, vocês fizeram aquilo que agrada a Deus, se associando comigo. E com vocês, filipenses, no verso 15.
E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Os filipenses, eles são diferentes dos outros. Todas as igrejas estavam crescendo em maturidade. Mas a igreja de Filipos tinha um diferencial, que era generosidade no coração. Ela estava pronta para servir. Ela estava pronta para abençoar, ainda que a oferta fosse longe. Porque se você prestar atenção, quem vai levar a oferta até Paulo é Epafrodito. Paulo diz que Epafrodito adoece. Esteve quase à beira da morte, mas Deus teve misericórdia de Epafrodito e de Paulo. Para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, Paulo recobrou a sua... Epafrodito tem sua saúde restabelecida e ele desce até os filipenses para levar a mensagem de Paulo e trazer a mensagem de Paulo e a oferta. Então, quando eu fico imaginando Epafrodito chegando e dizendo: Paulo, a igreja está sadia, Paulo. A igreja está entendendo o poder do Evangelho, Paulo. Trouxeram uma oferta para você. A igreja perguntou por você, perguntou por mim. A igreja está alegre, a igreja está crescendo. A igreja é generosa, Paulo. Não é vão o teu trabalho, Paulo. Porque o tempo todo Paulo estava preocupado com o crescimento das ovelhas. O tempo todo ele estava querendo ver as igrejas crescendo espiritualmente. No kalos, na generosidade. Ele fala a Tito: cuidado, Tito, para que os irmãos não fiquem infrutuosos. Que eles se dediquem às boas obras. As boas obras elas não salvam, irmão. Mas elas são resultado do poder do Evangelho dentro da igreja. A igreja cheia do poder de Deus, ela pratica as boas obras, manifestando a glória de Deus. Jesus diz isso lá em Mateus, né? Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma mesa. Não coloca no velador para que todos vejam. Aí Jesus diz: assim brilhe também diante dos homens as vossas boas obras, para que os homens vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Paulo sabe que a igreja de Filipos é generosa, se alegra e diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas vocês fizeram bem, se associando comigo nas minhas aflições. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Não precisa me responder. Quantas vezes Deus levantou pessoas para se associarem nas suas aflições? Quantas? Lembre aí. Várias e várias e várias vezes. Deus nunca vai deixar você só, meu irmão. A ajuda vai chegar de onde você menos imagina. Mas Deus vai levantar pessoas para se associarem com você. Em oração, em oferta, em amor, em generosidade. Deus vai levantar porque faz parte da igreja. Faz parte da natureza da igreja. Quantas vezes Deus levantou a meu favor? Eu vou falar uma experiência minha. Eu não gosto muito de falar sobre minhas experiências, mas vou falar. Semana passada, eu estava na quadra ali da Conceição sentado. Um senhor, seu Davi, 73 anos. Ele chegou, eu estava com a Bíblia, lendo um pouco ali debaixo de um pé de azeitona preta. A Conceição tem muitas azeitonas ali. Eu sentado lendo a palavra e ele chegou. Ô, meu filho, deixa eu sentar perto de você aqui. Sentou perto de mim, 73 anos, seu Davi, da Assembleia de Deus. Disse: meu filho, eu venho lá da UPA do Alto Branco, mostra esse exame aqui de sangue, meu rosto está inchado. A requisição saiu daqui, da Conceição, da UBS, mas eu fui mostrar lá na UPA. Eu disse: o senhor foi mostrar na UPA? A UPA não é lugar do senhor mostrar, o local é aqui. Ele disse: eu não sabia, eu fui para lá a pé, voltei. Disse: não, vem cá, vamos lá. Entrei na UBS com ele. A menina que fica lá, a dona Janaína, disse: não, João, eu já falei com o seu Davi que é aqui. Mas ele tem que marcar o retorno na prefeitura. Eu disse: vamos ligar, seu Davi? Ele disse: eu não tenho celular não, meu filho, eu não sei nem o que é isso. Peguei a requisição dele, a gente sentou debaixo do pé de azeitona, liguei para a prefeitura, marquei o retorno. Ele ficou alegre, disse: ô, meu filho, quando é que vai ser o retorno? Eu disse: segunda-feira, seu Davi. Segunda-feira o senhor vai voltar aqui para o posto e a médica vai ouvir o senhor e vai lhe atender e vai ver o que o exame de sangue deu. Eu disse: meu filho, já fiz o exame de sangue com tanta dificuldade, não sabia nem como era. Eu disse: assim, vamos na casa do senhor? Ele mora na Rosa Mística. Ele disse: bora, meu filho, vamos lá. Eu digo: vou porque eu vou dizer a filha do senhor, o senhor não vai saber dizer. Então vamos lá. Ele: bora.
A gente saiu andando, eu e ele, conversando. Passos lentos, né? Cheguei na casa dele, entrei. Ele e uma filha, uma casa simples e humilde. Quando eu entrei, meu irmão, já fui sentindo a presença do Espírito Santo dentro daquela casa. Uma simplicidade. E entrei dentro daquela casa e digo, Jesus, muito obrigado, Senhor. Não tem aquela visita que você faz, que você é quem se alegra. No lugar da pessoa se alegrar, é você quem se alegra. Só em estar ali dentro daquela casa, uma coisa simples. Mas eu senti a presença de Deus ali dentro. Chamei ela, Dona Denise, minha filha. Não chamei minha filha, que ela tem 50 anos, perdoe. Dona Denise. Cheguei com seu pai, ele não estava sabendo marcar a consulta, marquei a consulta com ele. Ele tem que voltar segunda-feira para o retorno lá na UBS. Ela, meu filho, muito obrigado. Ele encheu os olhos de água, olhou para mim. Eu disse, Senhor Davi, vamos fazer uma oração? Levantei as mãos, abençoei aquela casa, ele me abençoou. Eu senti uma presença tão gostosa dentro daquela casa, meu irmão, uma coisa tão simples. Saí dentro daquela casa, parecia que eu ia flutuando de alegria, por uma coisa tão simples. Eu sei que Deus me usou com um gesto de generosidade para marcar aquela consulta, mas também eu senti generosidade nos olhos de seu Davi e de sua filha para comigo. Uma ação tão simples, e Deus ama a simplicidade. Deus ama o kalos de Deus na simplicidade do Evangelho. E quando o apóstolo diz que os irmãos de Filipe se associam com ele e fizeram bem, é porque faz parte da natureza do Evangelho. Se na natureza do Evangelho nós não se associarmos com a dor do próximo, meu irmão, é vão. A gente pode pular aqui, a gente pode cantar, a gente pode fazer o que for. A gente pode cantar aqui, orar a noite inteirinha. Se não houver uma prática do kalos, no dia a dia, nós não vamos manifestar a glória de Deus para que o mundo veja. O que vai atrair o mundo não é o nosso grito. O que vai atrair o mundo não é a nossa performance. O que atrai o mundo é a natureza de Cristo em mim e em você. Nós devemos lutar contra isso todos os dias. A nossa natureza luta contra isso. Mas a natureza de Deus em nós luta a favor disso. Para que Ele tenha a primazia em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer na terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, principados, potestades, poderes e dominações. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo ele tenha a primazia. A primazia é dele. Se Cristo está em mim, nós temos que praticar o kalos de conformidade com a palavra. E receber também dos outros, porque Deus vai usar um para o outro. Deus vai salgando, iluminando no meio de densas trevas. A igreja é um organismo vivo de luz. E a percepção desse homem é tremenda, ele está preso. Mas ele está interessado, sabe em quê? Eu vou dar continuidade. Presta atenção no verso 15. E como, já li o 15, 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Olha o verso 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o quê? Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. É um homem que está preso, preocupado com o fruto da igreja. Que ela cresça. Que ela entenda que aquela ação que ela fez é boa. E que Paulo não está preocupado, não é nem com a oferta, é justamente com o fruto. Porque o que importa é o fruto, a oferta vai acabar. A oferta ela passa, mas o fruto é permanente. O fruto fica. O fruto evidencia de que, de fato, Paulo não está correndo em vão. Que ele está pregando, pessoas estão sendo libertas e que elas estão frutificando para a glória de Deus e que o Evangelho está vivo, apesar das algemas. Apesar das prisões, o Evangelho está solto. Está germinando, gerando vida
aonde um dia ele plantou a semente, agora existem aves frondosas, germinando e gerando vida, gerando sabor, gerando alegria. Nos 9 frutos, né? Gálatas 5. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Generosidade também se encaixa aqui. Em algum desses frutos, generosidade se encaixa. Então, Paulo está entendendo que há um fruto ali, que a igreja está viva, que ela é atuante na obra do Senhor. E o que eu acho extraordinário, estou já encerrando, meu irmão. O que eu acho extraordinário, meus irmãos, recebi tudo e tenho de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me integrou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Paulo usa uma linguagem aqui do Velho Testamento para se adaptar ao Novo. No Velho Testamento, uma oferta para ser aceita não era de qualquer jeito. Existia todo um trâmite. O sacerdote ele tinha que ser consagrado. O altar da oferta tinha que ser consagrada. A oferta tinha que ser consagrada. E o homem que oferecia o sacrifício tinha que oferecer o melhor que ele tinha, para que daí fosse levado ao altar do sacrifício. E daquela forma, o aroma daquela gordura, vamos dizer assim, sendo queimada, subia. Aí Deus aceitava aquela oferta. Paulo está dizendo aqui aos filipenses que através do sangue de Jesus, aquela ação, Deus está recebendo. Deus está recebendo porque é fruto de libertação, é fruto de restauração, é fruto de regeneração, é fruto da obra que Cristo fez na cruz. E aquelas pessoas estão libertas, fazendo aquilo que agrada a Deus, e Deus está recebendo aquela oferta. Perceba, repito, vou repetir mais uma vez. Nós podemos fazer um cerimonial lindo e Deus não receber. Nós podemos fazer o que for e Deus pode não receber. Se o nosso coração não estiver, de fato, conectado com a vontade de Cristo. Se eu não for regenerado, se eu não tiver entendimento de quem Deus é, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, de que o que foi que Jesus disse? Se você tiver alguma oferta para trazer ao altar, tiver alguma queixa contra algum irmão, deixa a oferta. Vá primeiro o quê? Se reconciliar com ele. Aí depois você volta e traz a oferta. Se não houver de fato calos na minha vida, Deus não vai receber a oferta. Ele só vai receber a oferta quando de fato eu estiver limpo, regenerado. Falando com o pastor Moisés ali na última lição. O poder do evangelho, se o evangelho não for pregado como ele é, a igreja corre o risco de se descaracterizar como o corpo de Cristo. Tem que se pregar como ele é, para que de fato haja libertação, que de fato hajam vidas transformadas, e que de fato as ofertas sejam recebidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo entende que aquela oferta foi uma oferta dedicada com amor. Epafrodito trouxe as notícias. Paulo, meu irmão, estou preocupado com você, meu filho. Eles te amam tanto, Paulo. Da extrema pobreza eles tiraram e trouxeram, está aqui, Paulo. Para a honra e glória do nosso Deus. É mesmo que eu estava vendo Paulo escrevendo ali o retorno, dizendo, que coisa linda. Recebi tudo, estou alegre no Senhor. Não é nem a oferta que me interessa, mas é o fruto. É a ação, é a generosidade desse povo. E para encerrar, no verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Como não poderia deixar de ser, Paulo glorifica quem? A Cristo. Porque ele sabe que Cristo é o autor e consumador da fé dos filipenses. Ele sabe que Cristo é o motivo de gerar aquele novo fruto naqueles corações. Ele sabe que Cristo é o autor até das algemas dele, a permissão, melhor dizendo, das algemas dele. Mas em tudo o nome dele tem que ser glorificado. Ele encerra dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam.
Existe uma diferença que muitas vezes a gente confunde. Tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu preciso. Há uma diferença brutal. Tudo aquilo que eu quero é fruto da minha imaginação muitas vezes. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A nossa oração é a oração do dá-me mais, né, Senhor? Eu quero, eu quero, eu quero. Faz parte da nossa natureza. Mas uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. Ele diz que em Cristo Jesus, que há de suprir tudo aquilo, Filipenses, que vocês precisam. Porque o que você precisa é a vontade de Deus. Você pode clamar, você pode pedir, se Deus quiser lhe dar. Mas se Ele não lhe der, não murmure. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode estar desejando passar em um concurso público. E Deus dizer, vai não, meu filho, não quero. E você dizer, está certo, Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode estudar 24 horas por dia. Na hora da prova, Deus não permite. Mas se Ele disser, faça porque eu estou contigo, você também vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai fazer, vai passar e vai ser canal de bênção. Assim é na vida de cada um de nós. Aquilo que eu quero tem que estar conectado com a vontade de Deus. Se não for a vontade dEle, não tem como. Será que o apóstolo queria estar preso? Creio eu que não. Mas ele estava preso. Dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só o Espírito Santo na vida de um homem pode fazer isso. Se não for o Espírito Santo, o homem vai murmurar. Mas, Senhor, eu estou preso de novo. Apanhei, preguei o evangelho, estou preso. Como é que pode, Senhor? Faz parte da nossa natureza. Mas em Cristo Jesus, Ele sabe que há um propósito naquela prisão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é a vontade dEle. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê sabedoria e estratégia para entender os mistérios de Deus. Nem todos aqui passam por lutas iguais, uns mais, outros menos. E Deus sabe. Mas uma coisa eu sei. Ele está associado com você nas suas lutas. Ele não vai te deixar só, nunca vai te deixar só, nunca. Ele nunca vai te deixar só, porque Ele tem prazer em socorrer o seu povo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Que Deus nos abençoe, nos dê um resto de manhã abençoado na presença de Deus, nos encha de graça, de autoridade espiritual para fazer aquilo que agrada a Ele, segundo a sua vontade. Posso fazer uma oração, missionário? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e vontade, Senhor. Em tudo o Senhor tem a primazia, Senhor. Seja nas nossas cadeias, na nossa liberdade. Seja na abundância, Senhor. Seja na escassez, seja na fome, na nudez. Seja no meio de um sorriso, de um abraço. Eu sei que o Senhor, meu Pai, é o cabeça da igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, alimenta o Teu povo mais e mais. Que as boas obras, Senhor, que testificam que o Senhor habita em nós, frutifique mais e mais na nossa igreja, porque eu sei que essa igreja é abençoada, Senhor. Milhares e milhares de pessoas já foram abençoadas neste lugar. Outras estão sendo, outras serão, Senhor. Porque a Tua presença é neste lugar, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Abençoa os Teus servos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. E que tenhamos experiências para podermos dizer, posso todas as coisas, todas, naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, Pai.